Nas Muvucas do Valdo. Oferecimento White House, opção de lazer e entretenimento em Quaraci. Lotus Peças, a peça mais importante é você. Nossa água, nossa responsabilidade. Arte de Vó, a sua opção em artesanato na Praça da República. Transbosqueiro, a sua garantia de tranquilidade e segurança na ilha. A Quaresma está chegando. Renove seus artigos religiosos na Casa Sírio. Manolito, barato todo dia, em toda loja. Estamos com mais um programa no ar e mais uma vez com Valmir Rodrigues, porque você viu, né, o conteúdo, o material farto apresentado no primeiro programa era também a senha para que nós realizássemos uma segunda visita a essas histórias extraordinárias com Valmir Rodrigues. Você sabe, né, Buvuqueiro? Histórias, sem vinheta eu não conto história. Sem like, deixa sua like, seu joinha, comente, compartilhe. Sem like, tô fora. Diretor, vinheta no ar. Comigo, no finalzinho do primeiro programa, a gente deixou pendente os assuntos referentes à tua, eu diria, é até complicado falar isso, porque por tudo que foi demonstrado no primeiro programa, é exitosa a tua carreira até esse momento em que nós vamos enveredar, né? Que é a chegada no Grupo RBA, a cobertura de Copas do Mundo. Aí a gente também tem Sport TV, tem TV Cultura. É muito difícil eu não sei nem que régua usar para medir o que foi mais importante, se foi o que rolou no primeiro programa ou o que vai rolar agora. Você chega nas transmissões da Rádio Clube com um peso maior do que, vamos usar assim, do que você tinha na área esportiva. Mas você mesmo lembrou, você chega na 99, faz da 99 o que fez na Rádio Jovem, revoluciona, faz da 99 FM, primeiro lugar em audiência, e passa também a ser o apresentador de programa em Rádio AM, Repórter 690. É muita coisa, Valmir. É por isso que eu digo, é muita coisa, e por isso eu fiz aquela comparação lá no início do primeiro programa com o Ronaldo. E aí vale não colocar apenas locutores esportivos, porque você é clínica geral. Vai comparar com Haroldo Caraciolo, com Paulo Ronaldo, com Costa Filho, com Jorge Luiz, com Everaldo Lobato, vai comparar com Santino Valdo Soares, Souza. Bondade Souza. Vai comparar com essas feras todas, né, com Nino Gato. Não teve. Ivo Silva, o Gato. Silva. Nino Gato. Aliás, é o cantor, né? Eu queria só Nino fazer Gato é o cantor, né? Nino Gato é o cantor, pô. O Cachado adora lá, ele cantando Férias no Japão. Tá, então, qual registro você quer Não, fazer? eu quero fazer o seguinte, você fala do Gato, do Ivo Silva, eu te falo que ele... Silva. Almir, poxa, né? A gente aqui até se emociona. Mas o Ivo Silva, quando eu te falo lá no início, que eu começo a ouvir rádio para ouvir música, o Ivo Silva comandava um programa na Rádio Clube. Eu achava esse cara o máximo. Eu achava uma voz bem colocada. Não era a voz mais bela do mundo, mas uma voz bem colocada. Uma dicção perfeita. E não conheço esse cara. E quando eu pergunto sobre ele, ninguém sabe onde é que ele anda, se ele morreu, Você se ele pelo tá menos vivo. ouviu, cara. Eu lembro dele. Eu não era Silva. tão catita de rádio. E eu escutei. Eu não ouvi Haroldo Caraciolo. Eu só ouvi Paulo Ronaldo porque a mamãe ouvia a Patrulha da Cidade e lá no fundo dava para ouvir. E o Zé Guilherme entrava. Eu perdi muito, Valmir. Era para mim ter sido mais acurado como ouvinte. Certamente, não que eu me ache alguma coisa, mas eu seria bem melhor do que eu tenho como patrimônio, como serviço entregue. Então, Repórter 690, o que você faz hoje no Rádio AM, né? Além do futebol. Surgiu, Valdão, quando eu volto para a Rádio Clube, eu volto, na verdade, para o departamento de esportes, né? Interessante. Volto já como cronista esportivo, né? Já narrador feito, tal. Já tinha feito uma Copa do Mundo ali, voltei no início de 2017, 2007, saí em 2006 da Liberal no final e no início de 2007 já entrei. E já fui para a Alemanha em 2006, né? Pela Liberal. E depois, depois fui para a África do Sul em 2010, já pela Rádio Clube.
essas 2 Copas do Mundo lá fora e uma aqui no Brasil. E aí, Valdo, quando eu chego lá, eu começo a trabalhar no esporte e trabalhando no Bola na Torre, né? Bola na Torre, eram 4 antigamente, agora só tem 3. Mas de vez em quando a gente reveza. Eu já fiz parte, quer dizer, fiz parte não, era para fazer parte, era para ser parte integrante, mas Guerreiro, não. É. Não é para mim. Fica só você. E aí, enquanto eu estava no esporte, veio o convite do Nonato Cavalcante, lá da programação, que ele queria desmembrar o teu horário, lembra? E foi feito assim. Uhum. Eu lembro que foi só 40 minutos, se eu não me engano, no Repórter 690. Você estava fazendo a sua programação normal de Clube da Manhã, segunda parte, que era mais entretenimento, dona de casa, ouvinte, isso. E sobrava, se eu não me engano, 40 minutos para fazer uma coisa mais jornalística. Exatamente, jornalismo. Então esses 40 minutos foram desmembrados, depois ele virou 1 hora, depois você precisou sair, virou 2, e hoje ele é um misto, né? Ele é um programa jornalístico, mas vamos dizer assim, clínica geral dentro da emissora. Eu prometi que ia falar só do Grupo RBA, mas eu esqueci. Para mim, você cobriu a Copa da Alemanha pela Rádio Clube, não cobriu pela Liberal. Fala um pouco desse momento aí. É uma experiência muito interessante, mas assim, muito tensa para mim, porque quando a gente programou a ida na Copa do Mundo, só fazendo aqui uma comparação, a emissora do Grupo Liberal, que era a Rádio Liberal, ela não tinha nenhuma experiência com isso, diferente da equipe do Guerreiro na Rádio Clube, que já vinha de uma já tinha ido para a Copa da França em 98, né? 94, Estados Unidos. Exatamente. Então a experiência já era grande. É claro que eu conversava com o Guerreiro sobre algumas coisas, porque a gente é concorrente, aqui no microfone, por fora a gente conversava e tal. E o Guerreiro nunca se negou a dar informação, trocar um pouco de experiência. Mas nem tudo dá. Algumas coisas você vai ter que conseguir. Então, o primeiro desafio nosso, com a equipe de 6 pessoas, né? Quem eram essas pessoas? Você? Eu, Ivo Amaral, Redivaldo Lima, José Maria Trindade, Abner Luiz, Carlos Ferreira. Nosso querido Carlos Ferreira, comentarista. Então, 6 pessoas. Boa equipe, uma ótima equipe. Tínhamos que gerar conteúdo, na época, pro RM Cabo, né? Para a Rádio Liberal, claro, e alguma coisa para a TV Liberal. Então a gente se dividia. A gente alugamos um carro lá. O primeiro jogo a gente até se perdeu. Quando eu digo primeiro jogo, não foi jogo de Copa do Mundo, porque a gente ficou 57 dias. A gente ficou 20 e tantos dias antes da Copa. Por quê? Porque o Brasil se preparava na Suíça e ia fazer 2 amistosos. Um era numa cidade chamada Basel, que o português chama de Basileia. Muita gente chama Basileia, mas é Basel lá e fala alemão. É bem do lado de Stuttgart, perto da... Onde fica a FIFA, Valdo? Toda vez me dá... Zurique, perto dali. Na Suíça. E depois um outro amistoso em Genebra, que eles chamam de Geneve, que é perto da França, 100 quilômetros de Lyon, ali. E nesse primeiro amistoso, a gente pegou o carro, eu dirigindo, saindo da Alemanha indo para a Suíça, e quando estava quase na fronteira da Alemanha com a Suíça, a gente parou num lugar lindíssimo, chamado Lindau, quase devia ser Lindão. Um lugar lindíssimo, estava muito cedo ainda, o jogo só era à noite, era tipo 10h30 da manhã. A gente ia almoçar na estrada, ia chegar com tempo, pá. Eles viram a camisa nossa verde e amarela, Brasil, 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 Ronaldo, tá? E nós encostamos um casal de franceses. E começamos a conversar ali. E ele disse, para vocês vão? Nós vamos para Basel. Mas tem aí o GPS? Fala, tem. A gente estava indo na placa, né? Pela placa. Pô, mas eu coloco para vocês. Isso que é meio complicado aqui, que a gente tá convertendo de inglês para espanhol, que fica melhor pra gente. Não, mas eu coloco para vocês aqui. Claro que ele não quis fazer aquilo. Valdo, ele botou para outro lugar. A gente andou, meu amigo. O que a gente andou. Eu fiquei no cockpit umas 10 horas. Daria para dar a volta na Europa inteira. Você não sabia dessa história, Valdão? Então tá todo mundo sabendo aqui. Não. A gente andou. Estávamos eu, Carlos Ferreira, Abner Luiz, não sei se, eu acho que o Redivaldo Lima estava. Ivo Amaral e Zé Maria Trindade ainda não tinham chegado para a cobertura, que chegaram mais em cima. Nós, a equipe de 4, foi para fazer exatamente os amistosos e fazer outras coisas. Os 2 chegaram em cima para fazer a Copa do Mundo mesmo. Então éramos só 4. E aí a gente rodou, cara, rodou. E a gente não conseguia colocar. Que agonia, até que eu cheguei numa cidade que eu falei, pô, essa cidade. Europa, tudo que é cidade, tudo parecido, um vizinho aqui, o outro daqui a 5 quilômetros. Falei, cara, isso não está com espírito de jogo. Até que eu vi numa janela de uma casa, uma cidade já mais urbanizada, na janela a bandeira do Brasil.
Aí eu fui lá, desesperado. Tá faltando ali 3 horas pro jogo. Aí eu falei, pô, tá faltando 3 horas pro jogo, é aqui o jogo. Aí eu fui lá, conversei com a mulher, era uma suíça, deu uma arranhada do inglês, ela falou, cara, você tá em Biel, é uma outra cidade chamada Biel, você vai para Basel. Cara, então... E era muito distante ainda, não? Faltava... Não, faltava bastante. A gente passou por Berna, na Suíça. Quase que eu disse, pô, deixa eu dar uma olhada no estádio onde teve a Batalha de Berna, naquele Hungria e Alemanha, em 1954. Pelo menos a gente faz falta aqui. Falta na foto. Aí o Ferreira diz assim, acho que vale um registro. E nós todos ainda tem a estressados, das limitações, tá? Estressados, né, pro jogo. Bom, conclusão. Eu sei que quando nós chegamos... vamos pela placa. Esquece o GPS, vamos pela placa. E a gente foi pela placa, foi quando a gente se deu bem. Mas já estava caindo era inverno ainda, já estava caindo o dia. Mas você sabe que mesmo no inverno vai escurecer lá para as 8 da noite. No verão escurece 10. Então já estava escurecendo, e o jogo era 9h30, 9h30 da noite. Conclusão, quando nós conseguimos chegar na cidade, em Basel, no estádio, já tinha rolado a bola. Mas nós nos preparamos porque nós deixamos a equipe no Brasil, como era a nossa primeira ida, né? Deixa a equipe de stand-by lá. E o jogo já estava sendo narrado pelo Gesiel Lima, que estava conosco na equipe da Liberal naquela altura. O Gesiel estava fazendo. Eu cheguei, me lembro bem, 26 minutos do primeiro tempo. Como eu fazia Sport TV, fazia muita janela com Luiz Carlos Júnior, com Milton Leite e com Alex Escobar, que não era da Globo, naquele tempo ele era só do Sport TV, foi o primeiro que me viu com a mala. E disse, ei, Valmir, eu falei, fala, Alex, estamos atrasados aqui. Aí eu sentei, bicho, o nível de estresse era tão grande. Imagina, numa transmissão internacional, você recebe todo o investimento que a tua emissora fez para que você faça o trabalho. Tem patrocinador. Então, eu era o coordenador da equipe, então imagina a minha cabeça ali. Eu tinha que narrar o jogo. Aí não tinha escalação, não tinha nada. Cheguei com 26 minutos. Mas aí, quando eu cheguei com 26 minutos, porque nós reservamos a nossa bancada, a gente pediu e estava lá. Rádio, Lib, que era liberal, Brasil. E tinha um número lá do posto que era uns 27 ou 28. Tinha um egípcio sentado para uma rádio do Egito e eu não consegui me comunicar com ele. Tamanho o meu estresse, o meu nervoso. Eu só sei dizer para ti, Valdo, que eu não sei que coragem eu tomei, que eu disse, meu irmão, ou você sai daí, ou get out, né? Sai daí ou vais entrar na porrada. O cara gentilmente saiu e nem precisava aquele estresse. Mas estava dizendo que bem, né? Porque você não dispunha naturalmente de um domínio sobre aquele idioma. Sim. Que você usou, o inglês. Mas o parco conhecimento. Ele acabou naquele dia porque tu fica nervoso, aí não vem palavra. Mas eu disse para ele, eu me lembro, ou get out, ou tu sai daí, ou vou ter que estar no tapa. O cara disse, calma, nem precisava. Aí encontrei o Rodrigo Marinho, tá? Achei minha posição. E o Ferreira distribuindo livro lá. Distribuindo livro, pisando na bola. Com o livro pisando na bola. E eu estressadíssimo aqui. Aí, o Rodrigo Marinho, que me atende... Quase tu pisasse na cabeça do Rodrigo Marinho é um cara que atendia a gente no Rio de Janeiro, inclusive irmão do narrador Sidney Marinho, acho que você lembra, da Rádio Tupi, Rádio Nacional. Sidney Marinho. E aí ele falou, pô, agora que tá chegando. E eu estressado, quase que eu brigo com o Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, eu tô desesperado. Onde é que pega equipamento? Está aqui, o cara tá distribuindo os telefones. Os telefones eram digitais. E havia um problema de incompatibilidade com linha analógica com digital. Ou seja, eu tive que trabalhar com um telefone, eu tenho foto disso. Eu tô narrando o jogo com um telefone, eu narrei na boca do telefone. Arranjei um telefone e consegui comunicação pro Brasil. Ele falou, olha, tá 26 primeiro tempo aqui. Foi quando eu consegui a minha comunicação, nunca esqueço. Vais entrar? Aí veio a serenidade. Eu falei, não. Deixa o Gesiel narrar até o fim e diz para ele anunciar que a partir do segundo tempo, do intervalo, eu pego. Que no intervalo dá tempo de conversar para dizer o que aconteceu, a nossa chegada, e depois eu narro o segundo tempo. E assim aconteceu. Já com calma, as escalações, eu estava ao lado do Ferreira, do Abner, do Redivaldo, e foi assim a minha primeira transmissão internacional fora do Brasil. Depois a gente resolveu tudo, o outro jogo foi em Genebra, a gente já estava tranquilo, familiarizado, inclusive com o GPS, que é muito bom, mas sem o teu domínio ele te leva para outros lugares, e ainda mais com gente atrapalhando. Mas foi uma Copa do Mundo. Imagina o GPS no Brasil para um alemão, né? Você, olha, eu quero ir lá
Vamos lá. Lá na Brás de Aguiar. Aí sabe como é que sai a voz, né? Brás de Aguiar não é um nome que o comum, GPS né? talvez. Não, talvez o GPS não trocasse, mas tem algo. Curuzu, É. né? Mundurucus, Pariquis, né? São nomes que certamente Não, trariam ela não alguma pronuncia o nome, dificuldade. mas a gente vai lá e escreve o nome da rua. Mas aí depois nós conseguimos colocar em espanhol, rua é calle, né? Segunda calle, e ela falava com a gente tudo já em espanhol. Aí ela dizia, em cerca de 50 quilômetros há uma perturbação, que é um engarrafamento. Né? Eu digo, tô sabendo que tá vindo perturbação aí. E o Baco-Baco lá na Alemanha? Não gostei, porque não tinha farinha, o feijão não existe, mas assim, pô, esse cara aí vai pra Europa, tá dizendo que não gostou da comida. Não é que eu não gostei, é porque a comida é muito condimentada e aquilo por Pô, imagina o que por vários que dias. não processa aqui dentro. Aquilo é complicado. Porém, você tem a opção da salada, né? Muita salada. E o pessoal lá come a proteína e mais um carboidrato. Um carboidrato. Aqui a gente é acostumado, estou dizendo que está certo isso, é que nós estamos acostumados a comer vários carboidratos com a proteína. A gente bota tudo junto, né? Feijão. O feijão não é um carboidrato, é ferro, leguminosa. Mas a gente pode botar junto macarrão, arroz, mete farinha, ninguém diz nada, a gente está enchendo de carboidrato. Eles lá não, eles têm a salada, a proteína e um carboidrato. Mas o joelho de porco, tu não gostaste? Não. Questão de gosto mesmo, não achei interessante. É o prato típico. Embora lá, o é um porco. dos pratos típicos. Não, é o principal. O porco, a carne suína, que é carne branca, ela é servida em hospital, Valdo. Lá. Você acabou de fazer cirurgia, vai comer carne de porco. Aqui ninguém come. E o porco é maravilhoso. Gostoso, mas do chucrute lá, eu não gostei, do joelho do porco, eu não gostei. Agora, claro, outras opções de frango e tal. Eu fazia muito. Tem muito repolho? No... Tem repolho, tem. O porco, ele vem. Ele é meio cozido, meio guisado, não sei, não ficou legal, não. Eu fui no supermercado, eu vi lá uma lata de conserva, chucrute conserva. Pô, não tinha porco nenhum, só repolho. Cadê o porco? Tem muito, não sei. Agora, tem muitas opções. Aliás, horrível. Eu fazia muito o seguinte, a gente comia muita pizza. Eu comia muita pizza. Eu voltei 4 quilos mais magro. Bebendo cerveja todo dia. Todo dia, Valdo. Cerveja de trigo. Basta três copões daquele e você já fica meio bacana, porque a cerveja é bem encorpada. E comia muito em comida árabe, tinha muito. Eu gostava muito de quibe, dessas coisas, né? Então comia. Eu ia muito pouco na culinária. Muito pouco no porco. Muito pouco na culinária alemã. Mas foi legal, foi uma cobertura maravilhosa, transmitimos a grande final, fizemos a abertura, né? Jornalisticamente falando, eu lembro que fizemos Alemanha e Costa Rica, foi o início da transmissão. Tem até uma passagem interessante aí, foi o nosso início do trabalho. Fizemos a abertura, fizemos todos os jogos da seleção brasileira no estádio e fizemos a grande final, Itália e França, com o Grosso, aquele lateral esquerdo da Itália, fazendo aquele gol de pênalti que dá o título. Grosso, o nome dele. A Copa foi tão ruim tecnicamente que o melhor jogador foi o Grosso. Mas eu me lembro que no primeiro jogo, Valdo, deixa eu contar uma história aqui. O primeiro jogo foi Alemanha e Costa Rica, e a Alemanha estava com o Joachim Löw, que é o técnico que saiu agora. Aquele rapaz que adora limpar o salão, né? Ele adora limpar o salão. Ele estava lançando ali o Toni Kroos, aquele time que tinha Philipp Lahm, todo aquele time lá novo, né? Massa, e ganharam de 5-2. Na saída, era o estádio Allianz Arena, onde joga o Bayern de Munique. Aquele estádio ele é maravilhoso. E aí, no 7º andar, que ficam as posições, não são cabines, são posições de tribuna, que é a área das nossas transmissões. E eu me lembro que eu entrei no elevador na volta, eu, Redivaldo Lima, e o Renato Maurício Prado, que é jornalista. Uhum. A gente conversando, batemos um papo. Quando nós descemos, que nós fomos pegar o nosso carro, que ia para o estacionamento, uma confusão grande, um cara andando na frente, 2 seguranças atrás, e muita gente na confusão. Na perturbação. Na perturbação. Que é aquilo, rapaz? O Renato Maurício Prado disse assim, vocês não estão vendo? É o Maradona que veio assistir o jogo e todo mundo quer bater foto, todo mundo, porque evento Copa do Mundo não é só de esportista, é gente de todo mundo que tem curiosidade de ver o evento. Então, tinham mulheres, tinham outros senhores e tal, queriam uma celebridade, Maradona. E o Maradona ia saindo, não falando com ninguém. Aí o Redivaldo Lima chegou comigo e falou, prepara a minha câmera aí.
Não tinha câmera de celular na época, era câmera mesmo, de máquina fotográfica. Prepara aí, que eu vou fazer uma foto com o Maradona. Aí eu falei, te conhecendo, eu acho que tu consegue, não sei o que tu vais usar, bora. Aí a gente foi, Maradona, 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 Maradona não olhava. Aí o Redivaldo chegou, cerca de 5 metros, 5, 7 metros, tamanho de uma trave, de um goleiro, de uma ponta para outra. Muita gente, ele falou, vou me preparar aí. Eu preparei. Aí ele disse assim, Maradona! O Maradona não olhava, Maradona! Diego! Puede sacar na película? Pode fazer uma foto? E o Maradona não olhava. O Redivaldo mandou essa. Mandou essa. Meu amigo, na hora a gente se vira. Valdo, o cara te joga, ou você se vira, ou você vai passar fome. Então, a essa altura, o Redivaldo já estava mandando no espanhol. Puede sacar na película? Nada. Aí ele disse, Maradona, Diego, sou amigo do Antônio, brasileiro. Aí ele falou, Antônio? Careca. Antônio Careca? Aí o Redivaldo, sim, o Careca. Aí, vem. Rapaz, o Redivaldo mandou essa, outro dia ele falou no grupo da Clep. E eu tenho essa foto. Maravilha. Tem essa foto. Que insight, né? Meu amigo, aí o Maradona, tu pode ver que o Redivaldo tá ali, e o Maradona tá rindo. Aí eu, plá, pertinho assim, muito perto. Aqui como eu tô pra você, plá, pertinho. E isso é bacana, porque foi uma sacada do Redivaldo. Com certeza deve ter ido parar nas páginas do Jornal Liberal, né? Não sei, não lembro se foi. Mas foi uma foto maravilhosa. É uma passagem que eu lembro dessa época da Copa. Marcante. Como é que tu foste parar no Sport TV? Em 2004, eu lá trabalhando na verdade, 2003, eu trabalhando na Rádio Liberal, algumas coisas a gente fazia para a TV, e aí veio a oportunidade. O Nestor Barros, que está lá, e o Gilson Faria, que era o editor, me chamaram. Você gostaria de fazer um trabalho com a gente no Sport TV? Porque eu já era narrador, tinha acabado de sair, tinha acabado de fazer um campeonato pela Mais TV. A Mais TV tinha saído, né, encerrado as atividades, e eu estava só no rádio. Eles já tinham visto o meu trabalho pela Mais TV. Só que eu pensei que eu ia ser convidado para ser narrador. Aí o Gilson falou assim, não tenho vaga para narrador. Tu podes fazer essa temporada de repórter, porque pelo menos eles te veem. E no ano que vem a gente te tenta colocar como narrador. E os narradores eram Plácido Ramos e o próprio Gilson Faria. 2 ótimos narradores. Excelente. Aí, beleza. Eu fui fazer esse ano. No ano seguinte, o Nestor me disse, me pintou a vaga. E bora, tem que você mandar um piloto teu. Eu mandei meu piloto, eu já tinha um jogo gravado meu, que o querido Antenor Filho me ajudou, né? Editor, eu trabalhando lá. Eu não precisei gravar nada. O Antenor está aqui no grupo, né? Não, o Antenor continua lá na Liberal e está trabalhando, se não me engano, na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Belém. Certo. Acho que é isso. Grande Antenor. Grande Antenor Filho. E aí ele me editou um jogo que eu tinha narrado há 4 anos atrás, acho que um Paysandu e Bragantino na Curuzu, e mandou para a Globo, mandou para o Sport TV, que nesse tempo não estava unificado. E quem me aprovou foi a Ana Olívia, que depois eu fui saber que é a esposa do Carlos Gil, daquele repórter correspondente da Globo, que estava lá no Japão e já voltou, se eu não me engano. E aí eu fui fazendo e em 2005, acho que foi o grande ápice, né? Ápice porque, poxa, me convidaram para alguns lugares para eu transmitir. Por exemplo, fazer jogo em Natal, Recife, Fortaleza. Por que me chamaram aqui no Norte? Geograficamente é ruim se o Nordeste está cheio. E tinham excelentes narradores lá. Olha, o Rembrandt Júnior, que é meu amigo, é um cara que eu admiro muito. Inclusive, ele narra na TV Globo quando ele é chamado. Então... Imagina o seguinte, né? A gente sabe, por exemplo, que a CBF, muitas vezes, ela cria fórmulas de competições por ela gerenciada que são estranhas para a gente, né? Você jogar, por exemplo, no Maranhão, que ainda é Amazônia Legal, mas é Nordeste e Norte, é muito mais interessante do que você jogar em Roraima. Exatamente. Então, daí você passa a entender o porquê, o questionamento que o Valmir faz e se faz, né? Por que eu? Não, primeiro que tinha gente lá, tinha gente do lado. Porque você fala da Europa e o Nordeste é muito parecido com a Europa, é tudo interligado. Interligado, pertinho. E o cara vem buscar aqui em Belém. E até economicamente é mais barato. Claro, né? o que revela, o que deixa transparecer, deixa cristalino, o quanto você mostrou-se qualificado, capacitado. Isso aí é mérito seu. Obrigado. E nessa época, nesse momento eu vi que a barreira não é tão grande assim para que você chegue no lugar mais alto e tal, mas nunca foi assim o meu perfil, essa pretensão. Eu fui lá e interessante, o problema não foi fazer o jogo, é porque foi um jogo de primeira divisão, olha aí.
Foi o maior público do Campeonato Brasileiro. E, sinceramente, eu não Parabéns, entendi. Sabe qual foi o jogo? bagagem, cara. Foi o jogo Fortaleza e Flamengo. Olha. Lá no Castelão, no antigo Castelão. Valdo, quando eu me vi, eu estava aqui pelo Sport TV, transmitindo o jogo. Do meu lado estava o PC Noronha, que era o comentarista lá do Ceará. PC Noronha, que foi diretor da TV Verdes Mares, e eu já até conheci o PC Noronha. Mas do meu lado, a Record, eu me lembro que a Globo, naquele tempo, a Globo negociava com a Bandeirantes o direito de transmissão. Lembra que Globo e Bandeirantes mostravam alguns jogos do Campeonato Brasileiro? Nesse ano, deu um problema com a Bandeirantes, ela negociou com a Record. Do meu lado estava o Kleber Machado aqui pela Globo, e o comentarista eu não lembro, mas tinha um comentarista de arbitragem. Do outro aqui, estava o Maurício Torres, agora que faleceu, né? Maurício Torres pela Record, o Zinho, jogador, Zinho, como comentarista, e o Cláudio Vinícius Cerdeira. Comentarista de arbitragem. E eu aqui no meio desses caras, cara, chamado, esse caboclo aqui, Papaxibé, lá do Guamá, foi chamado, vai lá do Montepio, chamado para fazer. Aí eu disse, que eu fui ver o seguinte, poxa, eu não fiz muito esforço para estar aqui. Eu não acho que fiz tanto esforço, não quer dizer que eu sou muito bom. É porque eu não, na minha opinião, não tinha galgado tanto para estar ali. E por que que o Sport TV chamou o caboclo Papaxibé? Eu falei, deve ter algum valor. Porque jogo de Série A, Campeonato Brasileiro, com Fortaleza e Flamengo. Lembra que Fortaleza ganhou esse jogo. Fortaleza e Flamengo com 43 mil pessoas no Castelão. Isso foi muito maravilhoso para mim. Olha só a felicidade, Deco, do nosso diretor, da nossa escolha para as muvucas, tanto na quinta-feira passada, né, no programa que foi para o ar, como neste, em que a gente mantém o Valmir Rodrigues como a personalidade homenageada aqui no nosso canal no YouTube. Felicidade singular, né? Porque, como a gente disse no primeiro programa, os desafios apareceram e ele disse sim a todos os desafios. Eu disse sim para todos. Ele pode até procurar, dentro de uma lógica de que lá no Monte Pio, lá no Guamá, havia um distanciamento para esse patamar atingido, mas se tivesse nascido em qualquer outro lugar, com a competência que ele tem, com as qualidades que ele reúne, ele seria também incensado, como tem sido ao longo dessa carreira. Uma vez em Recife, o Rembrandt, eu fui transmitir um jogo pela Rádio Liberal, não lembro mais qual foi o jogo, mas e o Rembrandt estava na cabine transmitindo para o Sport TV aquele jogo. Acho que era a Série B, era o Remo que jogava. E aí eu fui lá na cabine falar com o Rembrandt. Aí o Rembrandt, pô, meu amigo, e aí, tudo bem? Como é que vai lá? Tá tudo bem. Você tá pela rádio, né? Eu falei, tô pela rádio. Aí ele falou, sabe qual é o problema da tua praça? Aí eu falei, qual? É o mercado. A praça de vocês é muito fraca. Eu tive que ouvir aquilo e concordar, porque ele me disse, eu saio daqui para atender a Globo, porque lá não é nenhuma afiliada, faz parte da Globo. A Globo Nordeste é da Globo. Ele disse assim, eu saio e não fica ninguém. Ele quase me disse assim, vem para cá comigo, vem tomar conta. E é por isso que eu digo assim, a linha não é tão distante. Eu não estou tão longe assim, como outros colegas nossos não estão tão distantes assim. O que nós precisamos é de mercado e intercâmbio. Você vê que todo colega nosso que sai para trabalhar lá fora tem seu espaço. A gente vai olhar o que tem de paraense brilhando lá fora. Uma grandeza. Muito, então, o que não é uma grandeza, isso por conta, como esse Rembrandt, né? Rembrandt, como esse Rembrandt lembrou a fraqueza. Eu falo Rembrandt, mas o nome dele é escrito Rembrandt, mas porque é pronunciado, é holandês, chama Rembrandt. Então essa fraqueza de mercado, ela se reflete no contra-cheque. Vai ver quanto ganha o narrador da Bahia para lá. É diferente. Né? Talvez não tenha a mesma qualificação que alguns profissionais aqui tenham, mas o mercado paga. Sim. Esse que é o detalhe. Exatamente. Valmir, e a família constituída, a gente vai falar das imitações, eu sei que você tá louco para ouvir o Valmir estar aqui, o Papudini e tal, mas e a família constituída, como é que você... Do alto dos seus... Está com quantos anos? 52. Do alto dos seus 52 anos, como é que você olha o Caboclo do Guamá, o Caboclo do Monte Pio, chegou aqui e talvez não esperasse, não planejasse isso, mas chegou.
você chegou como pai do Arthur, como pai da Eduarda e marido da E Rafaela. o filho do Como mestre. É isso? Como é isso? Filho do mestre, foi o Dinho que começou com essa história. Fala aí, filho do mestre. O Dinho conhece, frequentar minha casa desde garoto. Sim, A gente sim. se conheceu, como eu te falei, na Guajará. E até o professor Luiz Euclides, a quem eu mando um grande abraço, chegou, porque o Luiz Euclides é professor catedrático, professor de Direito Internacional, de língua portuguesa. Esse homem é uma sumidade. A sumidade. Ele chegou comigo naquele jeitinho dele. Valmir, me diz uma coisa. O seu pai também é professor, igual a mim? Eu falei, Mestre. Professor, isso é coisa do Dinho, porque o meu pai chama todo mundo de mestre. E aí, mestre, tal, e o Dinho, e a gente chama ele de mestre. Eu chamo meu pai de mestre, né? Então, foi assim. Então, tá tudo bem, Valdo. A família maravilhosa, né? Os dois na escola, dando orgulho pro papai, pra mamãe, pra Rafaela. Pô, legal. E é muito legal. Eu, do alto dos meus 52 anos, fui fazer filho muito tarde já. Aí, tô querendo curtir o máximo, mas tô querendo ver neto também, Valdo. Daqui a pouco vai ter que ter. Já tem, né? Tendo esse privilégio. Copa do Mundo pela Rádio Clube, homem. Eu fiz a Copa de 2010 na África do Sul, outra experiência diferente o evento é o mesmo, mas são experiências diferentes por causa da cultura dos países, né? E se a gente fizer a leitura daquilo que nos cerca, a gente vai ver como é rico através do esporte esse evento. E a outra Copa foi feita no Brasil. Quando você faz a Copa da Alemanha, você está num patamar econômico muito a furos do Brasil. Quando você faz a Copa da África do Sul, há uma paridade? Completamente. Está no nível do Brasil ou está abaixo? Paridade não, há uma disparidade. Uma discrepância. É muito grande, porque, assim, toda a Copa do Mundo, se a gente for olhar à luz da verdade, toda a Copa do Mundo devia ser na Europa. Mas a FIFA quer isso. Os estádios já estão prontos. Aquela Copa de 98 da França revelou isso. A França ofereceu um estádio que estava pronto desde 1938, a Copa de 38. 50 anos se passaram e eles não precisaram abrir nota, licitação, um bocado de coisa, né? A Europa não jamais constrói um estádio por construir, coisa que infelizmente nós fizemos no Brasil e em países subdesenvolvidos, como é o caso da África do Sul e no caso do Catar. Só que o Catar tem muito dinheiro, eles sabem que eles estão sendo explorados, mas eles têm muito disso. O que vão fazer com 10 estádios novos no Catar? Nada. Mas se quebrarem, o país não quebra. Mas nós estamos vivendo problemas sérios econômicos em função disso. Aí você tem que fazer disso. estádio no país onde pessoas moram dentro de containers, como a África? Exatamente. Deixa eu te contar uma história. Eu fui numa cidade chamada Nelspruit, que fica perto de Moçambique, no norte da África do Sul. Aquela cidade tem 20 e tantos mil habitantes. Você sabe, é um país que na arquibancada vazia é um formato de uma zebra. Não sei se vocês lembram. A arquibancada é formato de zebra. É o melhor safari que dizem ali da África do Sul é naquela região. Construíram um estádio para 42 mil pessoas. Numa cidade que tem capacidade para 20. Meu Deus. Desculpa, uma cidade que tem 20 mil habitantes. Aí a resposta por que da FIFA fazer fora da Europa. Por que ela sai da Europa? E o que eu também pude apurar, eu e o Carlos Ferreira, na Copa da Alemanha? Aquela Copa da Alemanha, esse estádio, o Allianz Arena, que é inclusive com a marca da Allianz, né, que coloca lá, aquilo foi feito com dinheiro, porque assim, já tinha um estádio pronto da Copa de 74, que era o Estádio Olímpico. Em 74 teve Copa, na Alemanha. Dinheiro público minimal. Mínimo, mas a parte que coube do dinheiro público, o prefeito de Munique fez um referendo na cidade. Sabe o que ele disse? O dinheiro está aqui, é um pequeno valor, a capital privado já investiu, está aqui o dinheiro para construir o estádio. Só tem um detalhe, nós temos um estádio pronto e o dinheiro que vai ser colocado, embora seja menor, não é meu, é nosso. Eu não vou tomar a decisão sozinho. E ganhou o referendo para construir o estádio. Aí o prefeito tem o aval da população. Está lá o estádio, que é o Allianz Arena. Então, olha a cabeça dos caras. Então, interessa a FIFA ter, de novo, Copas do Mundo na Alemanha? É claro que não. E o que é pior, né? A gente tem, por exemplo, Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno, um ídolo, um cara que nos deu uma Copa do Mundo, e ele, depois de aposentado, abre a boca para dizer que o Brasil não precisava de hospitais, precisava de estádios, por isso tinha que bancar a Copa do Mundo. A gente deveria ter exatamente num cara que é um cidadão do mundo, que é um cosmopolita, que conhece muito bem essa questão que você coloca na balança de Europa e África do Sul e Brasil e outros países, ele poderia muito bem dizer, não, vamos fazer hospitais, vamos arrumar a casa e depois da casa arrumada. Valdo, eu vi na África do Sul, é porque assim, o que a FIFA faz? Ela pega aqueles 30 dias de Copa do Mundo,
É como se ela colocasse um tapume nas mazelas e colocasse só Exatamente. naqueles 30 dias, você vai ver as coisas mais FanFest. maravilhosas do mundo, FanFest e tal. Eu não estou criticando a FIFA pela realização, eu acho que ela, como realizadora, e pelo dinheiro que tem no cofre, deve mesmo fazer isso, porque é um grande evento. Mas não pode sair dos cofres públicos, Claro. principalmente de países com premências na área de educação, na área de saúde, não é? É. E em tantas áreas cruciais da vida Valdo, pública. o maior índice ainda de AIDS no mundo está na África. E a África do Sul é assim, eu visitei e não entrei no hospital, mas passei na frente onde a pessoa que nos levava dizia, esse é o maior hospital horizontal do mundo no tratamento da AIDS. Você anda quarteirões de hospital, ele é um pavimento só, ele é na horizontal. E ali está lotado, todos os leitos, todo mundo com AIDS ali, e num país como é a África do Sul. A FIFA não está nem aí para isso. A Covid-19 revela isso, né? Quando a Ômicron surge na África, surge em função da falta de uma cobertura vacinal. Se a gente reclama no Brasil da falta de uma cobertura vacinal mais completa, se imagina na África. Valdo, eles estão desdenhando por algumas doses. Eu não vou nem entrar na questão política de se devo tomar, se não devo tomar, se vai me trazer reação. Tem gente na África que está desejando a primeira dose. E a logística, a questão financeira não deixa chegar. Esse aqui é o problema. Copa da Rússia. Não fui. Ah, você não foi? Não, essa eu não fui. Peguei falta nessa aí. Nessa eu peguei falta. Agora a gente faz o intervalo, tá? Vou fazer o intervalo, chamar aí os nossos apoiadores. Daqui a pouco a gente volta com Valmir Rodrigues. Vamos explorar essa parte de imitações aí, porque a galera com certeza, Valmir nas muvucas, sem fazer o papudinho, não dá. Daqui a pouco, já a gente volta com mais Valmir Rodrigues. Promoção surpresa no Lojão Manolito, preço da praça lá em cima, preço do Manolito lá embaixo. Capa de chuva infantil R$10, mochila colegial infantil R$25, conjunto fitness R$30, short pra futebol R$10, camisa manga longa R$15, calça tactel R$20, camisa R$18, toalha de banho R$12, capa pra colchão solteiro R$19, jogo de banheiro R$20. Corra pra loja, promoção sem surpresa não tem graça, Manolito barato todo dia pra você. Nas muvucas do Valdo, oferecimento já nos exporta. O show perde a razão. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer bom pique bom outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha, mas... Estamos de volta, estamos retornando no intervalo. E o Mizinho, Valmir? Tá lá pela RBA, DJ, né? Toca pela noite. De vez em quando vejo as fotos dele aí tocando. Brasilidades, coisas de atualidade, tudo ele chama de brasilidade. O que é brasilidade? É um samba rock, um pouco do Bebeto, do Jorge Benjol, Tim Maia e tal, que faz muito parte da cena da boate hoje, né? Um breguinho aqui, outro ali, e um pouco de internacional mixada. Se você olhar para o Mizinho, é como se estivesse olhando para o Valmir. Claro, Valdo, eles são irmãos, mas nem todos os irmãos conseguem ser tão parecidos uns com os outros como o Mizinho parece com o Valmir. Mizinho, Valdemir. E o Mizinho, ele surge para o rádio, para a comunicação, para a música, exatamente na esteira do Valmir Rodrigues, é por aí? Mas você passou muito para ele, não? Assim, quando eu comecei a trabalhar em rádio, que eu virei locutor mesmo, apresentador de FM, eu lia muito revista Bis, que é sobre música, porque, poxa, quem dera que a gente fizesse como faz hoje, né? Pega aqui o smart, mete no que quer, blum, vem tudo. E a gente tinha que ir na banca, né? Você lembra? Tinha que comprar a revista sim. E olhar, ver quem compôs e tal. E eu fazia tudo isso. As revistas iam ficando e ele pegava o vácuo. E aí chegou uma época que, por causa das minhas demandas, e aí eu dizia para ele, pô, comprei, não deu tempo nem de olhar. Vai vendo aí, depois a gente conversa. Então eu já pegava a repasse dele sem olhar.
Mas chegou um tempo que ele passou de mim. Hoje eu posso dizer que ele está muito bem preparado para isso. Impressionante. Qualquer assunto que você puxe, o Mizinho domina. É. E sai discorrendo sobre o assunto com uma eloquência, com uma facilidade. E é geral. É muito bom isso aí. Ele chega a ser hiperativo, Valmir? Sim. É, né? É. O imperativo ele é que nem respira, né? É, exatamente. É. Ele está conversando bacana... aqui, não, Valdo, porque não, porque aí de repente ele vai mudando. É. Eu digo para ele que ele parece a capa de um disco do Titãs, chamado Tudo ao Mesmo Tempo Agora. É mais ou menos isso. E ainda sobre música, você também, como Euclides, como o Jair, né? DJ, você né? também, são DJs. Você também foi DJ, mas não de mixar. Não, eu era apresentador, gostava muito. Eu apresentava um programa chamado Hot Mix, lá na Marajoara, na Rádio Jovem. Esse nome, inclusive, que inspirou um programa de muito sucesso na Diário FM hoje, com o Kleber Barros, chamado Hot Classics, né? Ele me fala que era o Golden Classics, que já existia, mas com o Hot Mix que eu apresentava. Ficou muito marcado, porque eu fiquei apresentando de 89 até 93. E era um programa de mixagem, já com Euclides, com Sérgio Moutinho, com Jair, com Mico Preto, DJ Fábio Pereira, o DJ Arlen Tavares, filho do Jones, DJ Fábio Amato, essa galera toda. Você não saía para as casas noturnas? Saía, mas esse que era o meu forte. Eu só fazia a graça ali. Os meninos mixavam e eu falava no microfone e tal, eu comunicava, fazia as promoções. Né? Você chegou a fazer festa, promover? Muito. O Robson Paul X fazia muito. Exatamente. Você fez com o Robson? Fiz com o Robson. Fazia muito com o Saulo Teixeira, com o Bob Maurício. Aliás, são 3 caras que foram embora, né, rapaz? 3 caras. O Bob Maurício, o Saulo Teixeira Robson e o Robson Paul X tinham isso em comum, né? De promover festas e o desaparecimento desses caras se deu de uma forma muito precoce e não tem nada a ver com pandemia, porque muita gente pode dizer, não, mas a pandemia levou milhares de... Não, isso aconteceu. Foi horrível. Nem se falava. O Bob Maurício foi primeiro. O Bob Maurício foi com 28 anos. Né? O Bob Maurício foi num acidente de carro, o Robson num outro acidente, só que de. Um acidente, como é que a gente pode dizer? O Robson. O Robson foi um incêndio, exatamente. E o Saulo tinha uma doença bem grave. Cuidou pouco, infelizmente perdemos ele também. Mas Maurício Boca de Cobra, lembra? Também, né? Perdemos. Maurício Boca de Cobra. Valmir, e o narrador que era convidado para transmitir as partidas do Parazão, ganhava lá um cachezinho e tal, de repente esse cara vira diretor de uma rádio do grupo que detém os direitos de transmissão do campeonato. Fala pra gente primeiro como é transmitir o Parazão. A gente sabe que o nicho de audiência da TV Cultura hoje, com os jogos do Parazão, é algo extraordinário. Eu tenho até explorado na Rede TV, no canal 47, uma linha de enquete. E vou até te pedir, se for possível, tu me forneceres os números que a Cultura exibe durante as transmissões. O número que de audiência? Os números de audiência. O último reparo agora ficou 27-6. Pois é, porque eu quero puxar uma enquete sobre o encanto do torcedor com a seleção brasileira e o encanto do torcedor com o seu clube. Porque houve uma época que o Brasil parava para ver a seleção brasileira jogar. E a gente tem visto números pífios da emissora que transmite os jogos da seleção brasileira. Se a gente comparar com números, por exemplo, da TV Cultura fazendo o Parazão, da TV Record, não sei se o Cariocão tem tanta audiência assim, mas a gente tem visto... O SBT com Libertadores, com Champions, a gente tem percebido que há uma migração, é lamentável. Claro que é bom você ver o torcedor com seu clube ali fiel, acompanhando, mas a seleção brasileira que realmente encantava, ela já não consegue mais arregimentar tanto. Então, fala dessa tua chegada. E, claro, estou fazendo esse adendo porque eu, se possível, fornecer esses números, já estás até revelando aqui, né? A gente quer colocar... eu tenho esse último, né? De uma forma didática para puxar a enquete. Mas fala dessa tua chegada na TV Cultura. Eu já trabalhava, já fazia jogos desde 2013. Eu acho que eu estou aqui na 10ª temporada, transmitindo como narrador. Mas quando houve o convite do presidente, do Binho Dilon, ele me convidou, e a última coisa que ele me olhava era como narrador. Como nós já tínhamos feito trabalhos no Grupo RBA e também no Grupo Liberal, e sempre trabalhando como coordenador e ele como diretor, ele achou que a gente podia fazer uma parceria aqui. E aí, hoje, eu estou
coordenação da editoria de esportes, tanto da televisão quanto da rádio, ou seja, da Funtelpa, e também coordenando a programação da Rádio Cultura. Então, essa era a ideia. Mas, como eu sou também narrador, eu também transmito jogos aqui pela TV Cultura. Mas a ideia era um trabalho de reestruturação, de identidade visual. Você vê que hoje o Campeonato Paraense, de 2019 para cá, ele tem uma identidade visual. Isso é muito importante, né? Por exemplo, agora tem, aliás, tem tido também, desde 2019, a preocupação dessa busca, dessa identidade de um mascote que simbolize, não é, o Estado. Esse ano, por exemplo, é o Chibé, que foi eleito por votação de internet. Né? Ele é um pirarucu, o peixe maior da região, né? E que está em extinção. Tudo isso foi só pesado para que você simbolizasse na região um peixe, o maior de todos, e ele está em extinção. Porque se não for cuidado, porque tem peste predatória, tem época de... Quando você começa a fazer defeso, é porque ele está ameaçado. E é uma forma de trazer esses olhares todos para... E aí, Valdo, quando você pega o palco do futebol, o entorno, a área de competição, e você cria uma identidade visual, quando você cuida disso, você estimula quem está fazendo aquilo na prática a tentar também se nivelar com quem está aqui por trás, tentando dar o melhor, porque o governo entra com um estímulo financeiro muito grande, mas ele não está dando dinheiro, ele está fazendo negócio, porque ele também precisa de retorno da instituição bancária, ele precisa de retorno institucional para a TV que transmite. Então, isso é uma troca, nós não podemos classificar isso, o governo ajuda. O governo tem que fazer negócio, eu não posso, se eu tenho como te dar a contrapartida, e a contrapartida dos clubes ela é grande, eu acho que agregar a essas marcas é muito interessante. Se eu posso te dar o retorno comercial de mercado, eu não posso considerar isso como ajuda. É uma coisa que tem que se trabalhar, porque ainda se fala muito de ajuda. E é por isso que quando o Rembrandt disse, o teu mercado passa por isso. O mercado dele já profissionalizou. O nosso nós estamos engatinhando, né? Então a gente precisa entender apenas como mercado. O Campeonato Paraense melhorou muito a comunicação visual. Melhorou. Ele é um outro campeonato. Hoje ele tem exibição de hino, com o protocolo, com a entrada direitinho. E a televisão ela faz parte disso, porque ela precisa mostrar. Mas o campeonato ele é da federação. O campeonato ele é regido pela FPF. Assim, esse olhar é o olhar de mercado. Não, nada contra. Eu concordo em número, gênero e grau. Mas seria também, e por isso a fragilidade do mercado que o Rembrandt lembra, seria muito interessante também se a iniciativa privada, porque você tem, é verdade, não é uma ajuda, é uma troca. Você está tendo valores agregados à marca do patrocinador. Mas se nós tivéssemos, por exemplo, nós temos quantas mineradoras aqui? Nós somos, ao lado de Minas Gerais, nós somos o estado que mais exporta minério. Então, de repente, isso que é feito via governo, poderia ser feito via iniciativa privada. Agora, Valmir, a interdição do Mangueirão traz um problema para o Parazão 2022, porque, por exemplo, a gente teve o Repar, torcida única no Campeonato Brasileiro, vai ser no Bainão, torcida única do Clube do Remo, na Curuzu, torcida única do Paysandu. Paysandu e Remo devem se encontrar quando afunilar o campeonato, certamente vamos ter pelo menos mais um Repar. Como é que tem sido para vocês a infraestrutura, a montagem de tudo? Tem sido e depois fala também sobre o nível técnico do campeonato. O nível técnico é condizente com todo esse investimento, é compatível com tudo que tem sido feito? Pois é. Tipo assim, a gente faz a nossa parte. O que é? Mostrar, firmar parcerias, né? Hoje nós estamos sendo vistos pelo Brasil inteiro através da parceria da Meio Norte. Bahia, né? A TV é da Bahia e geralmente nas grandes decisões Brasil, com a TV Brasil, que fez a Copa Norte conosco, enfim, para dar visibilidade. Hoje a TV pública, né? Quando a gente fala assim, TV do governo, não, vamos usar o termo TV pública, porque quando a gente fala TV pública, ela é do Estado, ela é do público, porque são eles que pagam a manutenção dela. E quando eles fazem isso, a gente tem que dar cultura para eles. O esporte, o futebol faz parte disso. Agrega, né? E que bom se com essa interiorização do campeonato, com jogos em Santarém, não está tendo jogo em Santarém, mas está tendo em Tucuruí, Paraupeba, papapá. E o grande problema é a falta de estrutura, porque muito bom ter jogo em Tucuruí, mas olha o estádio.
E por que que se aprova? Não é? Se você não tem estádio compatível para jogar, vá jogar em outro lugar, aponte um outro. Então, firma uma parceria com a prefeitura, monta, que a gente chega e vai lá. Ano passado, a gente teve jogo no Ninho do Pica-Pau, que ainda não estava comprado pelo Remo. Do CT, né? Mas aí, o gramado não é... O gramado é excelente. Mas a gente faz ver que uma transmissão daquela ali, culturalmente, com as nossas imagens que correm o Brasil e o mundo, mostra-se. Nunca uma imagem foi mostrada daquela região do Outeiro em que você tem o Rio Maguari passando, né, com a imagem do drone, que Outeiro é um distrito de Belém, portanto está muito perto, faz parte de Belém, e você vê Belém ao fundo. E ali naquele momento estava acontecendo uma partida de futebol. O que eu acho que é interessante para a gente? Essas coisas que estão na órbita do futebol precisam ser valorizadas. E o futebol traz essa condição para a gente. Agora, é preciso que a gente tenha estruturas melhores de estádio, é preciso que a federação se posicione em relação aos clubes, com relação à exigência maior em vários itens que a gente... Você falou do Navegantão, a Curuzu só com a proximidade do Repar, e isso polemizou durante a semana do Clássico, é que se veio detectar o problema dos hidrantes. Já tinha tido jogos na Curuzu. E de vez em quando falha energia, né? Ontem não, essa semana, nós tivemos jogo adiado em Marabá porque faltou energia, tiveram que fazer no outro dia. Então, essas coisas... E olha que o campeonato só tem 3 meses, é tiro curto. Os outros meses são feitos para se cuidar disso. Vamos encarar. Por que o desfile de carnaval dá tão certo? Porque eles não param. É o ano inteiro. Termina o desfile, encerra o desfile, as escolas já estão se preparando para o carnaval do ano subsequente. E você tem razão. Você imagina... Ia ser um Belenzão, e um Belenzão com muita benevolência. Evaldo, porque sem o patrocinador, meu. E olha só como é o torcedor aqui. Não sei se já aconteceu com você, mas já deve ter acontecido. Comigo acontece sempre. Poxa, que paixão o torcedor paraense tem pelo futebol, né? Vocês lotam os estádios, tal, não sei o que e tal. Mas eu também concordo. Mas eu faço sempre um adendo. Eu sempre digo o seguinte: gosto de futebol, mas existem 2 marcas que transcendem isso aí. Porque eu disse o seguinte: coloca um Repar no Mangueirão valendo decisão de qualquer coisa, né? Um Repar no Mangueirão. E se a gente pudesse colocar aqui no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Barcelona, decidindo qualquer coisa, os caras vão deixar de ver futebol. Tá entendendo? Futebol bem jogado. Que nós temos que admitir, gente, que futebol bem jogado não está aqui. E vão assistir Remo e Paysandu. Eles estão sendo levados pelo futebol? Não, eles estão sendo levados pela marca, pela paixão e por uma série de coisas. Porque quem gosta de futebol jogado vai ver Barcelona e Real Madrid. Claro. Talvez... Eu até brinco com alguns colegas, mas Valdo, tu não vai ver a Champions. Cara, eu trabalho com uma matéria-prima chamada Parazão. Se eu for ver jogo da Champions... Você vai adorar ver. Não, mas eu vou ficar entediado quando eu for transmitir futebol. Exatamente. Na jornada. Então, esse tipo de comparação que a gente faz. Agora imagina essa paixão anexada a um futebol, digamos, mais apresentável, porque nós estamos falando em nível de Brasil, não dá para o Pará ser um ponto fora da curva. O futebol do Brasil, para mim, está chato por causa de treinador. Nós temos, os jogadores estão nascendo, estão sendo trabalhados, mas quando chega na mão do treinador, vira nada. Né? E nós estamos muito longe de quem a gente ensinou a jogar, que são os europeus. Os europeus hoje estão dando baile. Como é ser diretor de uma rádio que tem em seu quadro nomes como Edgar Augusto, Jaci Duarte, Heloísa Rum, Alexandre Santos, Manuel dos Santos Alves, entre outras feras. Se eu esqueci alguém, me Paulo Brasil. Como é que é dirigir essas feras todas? Fora outros que são de bastidores aqui, que são maravilhosos. Posso citar o Beto Fares, que já foi inclusive diretor aqui, Linda Ribeiro, Isidoro Calixto, que não é de bastidores, é um cara que está no ar. Kelvin Janieri está com a gente aqui também. Nosso diretor, Nonato Cavalcante. Mas ele tem programa aqui? Não, ele é diretor, né? Mas trabalha, né? Estamos juntos. Mas assim, Valdo, é um motivo de muita alegria, porque a gente só aprende, e eu me sinto orgulhoso, porque toda vez que... A Rosana Rodrigues, nossa locutora... Tem uma locutora que eu ainda não consegui, eu tenho ouvido muito a Rádio Cultura, eu gosto muito de ouvir a Rádio Cultura, mas eu ainda não consegui identificar o nome dela, que lembra muito a Úrsula Vidal. Tati Ribeiro.
Trabalha no horário da tarde. Registro de voto. Lembra. E eu tô lembrando da Rosana Rodrigues, que é consagrada locutora já há mais de 30 anos. Bezerra, os produtora sábados, aqui e apresentadora do Clube do Samba. Clube do Samba. Maravilhoso. Então, olha só, a emissora, como eu te falei, é uma emissora pública procurando fazer coisas para a cultura paraense, o máximo de cultura paraense, produzir cultura paraense nas mãos dessas feras. Imagina o que é você discutir a Feira do Som com Edgar Augusto. Poxa, e agora esse ano Hora da feira. 50 anos, esse ano está completando 50 anos. A programação será vasta o ano inteiro. O que está completando 50 anos? A Feira do Som, que ela é de 1972. Começou na Rádio Clube do Pará. E veio para cá. Tá, mas rapaz, eu não sabia que tinha tanto tempo. 50 anos, tem um cantinho dos Beatles. E o resgate do regatão com o Jaci Duarte. Dentro de uma emissora pública que é a Rádio Cultura, que promove a cultura paraense. Qual a idade do Jaci Duarte? 83, 84, por aí. E a lucidez do Jaci Duarte? Não, ele não para de trabalhar. Ele escreve, o programa dele está adiantado 2 meses. Ele escreve. Valmir, já tenho um aqui. Eu falei, ótimo, beleza, bora pra cima. E ele adora falar. Ele adora e tem um conhecimento maravilhoso, não para de produzir. Ele é aquele cara que eu digo o seguinte, Jaci, você não é velho, você é antigo. Há uma diferença brutal do velho e do antigo. O velho é aquele que acha que não tem que aprender mais nada, esse está velho. Esse pode ir para lá. A gente já está ficando com juventude acumulada. Não tem problema. Mas se eu falar em antigo, é diferente. O antigo, ele continua sendo aproveitado. Outro dia o Mário Sérgio Cortella deu um exemplo. Mário Sérgio Cortella. Ele falou do velho e do antigo. Ele fala o seguinte, você quer coisa mais antiga do que fogão a lenha? Não tem. Mas se o cara da pizzaria botar assim, aqui nós temos os melhores fornos micro-ondas mais modernos, ninguém vai. Mas vai no fogão a lenha, que ele continua sendo eficiente. Gente tacanha, gente pequena, aquele vozeirão, né? Exatamente. E então, além da filosofia que ele prega, né? Exatamente. Ele é muito bom, sensacional. Conhecedor profundo de cultura mundial, né? Mário Sérgio Cortella. Valmir, você disse que sente uma alegria trabalhar com todas essas pessoas e tal, com essas feras. É exatamente isso, alegria. Alegria de ouvi-lo imitar o Papo Dinho. Você pode contar histórias. Eu acho que é a única imitação que eu consigo fazer. Não diga isso. Eu consigo alcançar. Não, e o Teodorico Rodrigues? E, não sei, o Teodorico... Almir Silva. Almir Silva, tudo bem. Mas assim, a do Hélio Gueiros, quando você para de ouvir aquele cara, você começa a perder a referência. Porque eu estava ouvindo, eu disse, é isso que acontece comigo. Eu vi uma entrevista do Beto Hora, que é genial. Nossa, o cara é um que é um monstro, imitador. Eu achei que soubesse imitar. Não. Ele falou uma coisa, ele falou o seguinte, o segredo da imitação não é você emitir a voz, é você saber ouvir. E encarnar. Você saber ouvir. Então, se a gente não ouve, por exemplo, eu não escuto o Hélio Gueiros há muito tempo, eu não escuto o Almir Silva, eu não escuto... O Teodorico há muito tempo, porque ele falou o seguinte, já viu aquele cara que diz assim, olha, eu vou imitar aqui o Valdão, aí o cara começa a falar, diz, pô, mas não tá legal, mas para ele tá legal, por quê? Porque ele ouviu daquele jeito, a referência do Valdo que ele tem, ele tá retransmitindo ali, então para ele tá ótimo, para ele tá sensacional, então quanto mais você conseguir ouvir com fidelidade, você vai... Então, eu te digo o seguinte, como eu não consigo mais ouvir o Hélio Gueiros, eu faço com muita dificuldade. Eu ouvi um podcast com o Beto Hora, em que ele falava também, além dessa questão de ter que ouvir para poder reproduzir, ele falava do gestual. Perguntaram para ele, mas você Eles fazem aula, inclusive. Se eu não fizer esse movimento, eu não consigo fazer a imitação. Eu não consigo, por exemplo, ficar estático aqui imitando a personalidade que eu pretendo reproduzir, copiar. Expressão corporal, chama-se, né? O pessoal mesmo não tendo ouvido mais, manda uma palhinha aí desses caras pra gente. Era bacana lá na Rádio Clube, que o Anais tinha um programa, tem que contar a história, o Anais tinha um programa que eu acho que era Cidade contra o Crime, alguma coisa, 5 da tarde, como eu estava lá... Na Marajoara? Não, na Rádio Clube. Como eu estava lá, ele já tinha saído da Marajoara, como eu estava lá, na época como diretor, eu sentava do lado dele, mas o bacana de tudo é que ninguém combinava nada. E o Anais, eu não ria.
Todo mundo ria e eu não ria. Mas com o Anais eu não conseguia. Eu fazia mais ou menos o que você fazia com o Jurandir Bonifácio na Marajoara do tempo de Sentinela Esportivo. Não podia olhar que ria. E eu botava um jornal aqui para não ter que olhar para a cara do Anais. Porque o Anais era muito sensacional, cara. Ele chegava dizendo: Papudinho, pelo amor de Deus, não chegue todo mijado no estúdio. Eu não aguentava aquilo. Eu dizia: Anais, você acaba com a tua frescura, tu já pegaste a tua ponta, tu já tomaste a tua cachaça. Bora se juntar com o Travasso lá no Beco do Mijo, no Pinga-Pus, que a gente vai tomar um. Era mais ou menos isso. A imitação saía daquele jeito, meu amigo, era um sucesso lá na Rádio Clube. Eu parei de ouvir muita coisa, eu criava, né? Porque nem tudo o Hélio Guedes falava, aquilo era eu que já criava, fazia uns caqueados, e ele como escada era maravilhoso, então eu ficava 20 minutos aquilo ali, porque precisa disso, né? É meio ruim você estar sozinho desenvolvendo alguma coisa sozinho e tentando lembrar a imitação, e o bacana é quando alguém consegue levantar uma boa bola. Agora, houve um fato jornalístico, né? Cobertura de carnaval, o Hélio Guedes não foi para a DOCA e você enganou o Clautal, que era o vice. Será que eu lembro disso? Eu lembro disso? O Clautal era vice-prefeito, o Hélio Guedes tinha mandado o Clautal como representante, ele não foi, o prefeito não foi, mas você, alguém que, não sei se foi o Romildo, alguém que o provocou, e aí você... Me lembro. Eu não lembro mais o que eu falei, mas eu lembro disso. Alguém estava entrevistando o Clautal estava com fone, tá? Porque o carnaval, aquele barulho ensurdecedor e tal, colocaram o fone no Clautal, você estava na cabine, no eu estava dando ordens pro Clautal ali, eu acho que era isso. E aí, Clautal, acaba com a frescura, manda entrar mais um bloco, eu já tô tomando umas cachaças. E ele acreditou, Bom, tomar uma ele tomava, a voz era a mesma. Então, prefeito, governador, sei lá, eu vou seguir aqui o que o senhor está me pedindo. Eu comecei a lembrar agora, foi isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. E o Teodorico Rodrigues? O Teodorico, o pessoal vai lembrar da voz do Teodorico? Claro. Vai, né? Teodorico, só dizendo, eu tive o prazer de trabalhar com o Teodorico Rodrigues na Liberal. E foi uma época que a gente estava com precariedade na equipe, o Teodorico chegou para colaborar. Mas ele não era comentarista só da arbitragem. Ele era comentarista do jogo. E era cada pérola, meu amigo, porque teve um jogo que o Cuca, esse Cuca aí, que é treinador, era técnico do Avaí. Campeoníssimo pelo Atlético. Já tinha passado pelo Remo. E o Cuca estava com fone na cabeça e o Antenor Filho era o repórter. E é naquele tempo que eu acho isso hoje um absurdo, o cara botar o fone na cabeça do treinador, o treinador ficar ali ouvindo perguntas. A gente passou muito tempo com isso. Muitas das vezes até acusando o cara assim de forma veemente, né? O cara lá em cima. Eu acho isso uma invasão. Assim, o cara acabou o jogo, né? Tá ali, às vezes foi derrotado, como é o caso do Cuca, que tinha tomado de 6-7. E aí, eu lembro que a gente entrava no vestiário, jogador nu, tomando banho, vinha atender a gente, né? E ainda tinha repórter assim: não, Valdo, e o cara não abriu a porta ainda, isso aqui é um absurdo. Pô, não estamos entrando no vestiário, o cara tá tomando banho no local de trabalho. Nós éramos felizes e não sabíamos. Pois é, mas eu continuo achando uma invasão isso aí. Hoje em dia o cara sai da entrevista já vestido com o patrocinador, eu acho até que foi o patrocinador que motivou isso, senão a gente estava entrando no banheiro até agora. Eu acho que essa coisa da privacidade eu concordo. Eu só não concordo, por exemplo, com a escolha que tem que ser feita pela assessoria de imprensa. Sim, a gente podia dizer quem quer entrevistar, né? Olha, é o seguinte, a gente não vai invadir o vestiário, tá? Mas eu quero fulano que se destacou, cicrano, que a gente tinha uma expectativa muito grande, ele nos frustrou, mas continue. Sim, aí botaram o fone no Cuca, aí o Antônio disse: Teodorico, o Cuca está pronto para as perguntas. E ele era um analista do jogo, ele tinha visto todo o jogo. Só que ele tinha tomado de 6 ou 7 do Remo, num campeonato da Série B. Aí o Teodorico disse: o Remo tinha tomado? Não, o Remo bateu, o Cuca era técnico do Avaí, não era do Remo. Ele veio aqui como técnico do Avaí, depois de ele ter passado pelo Remo. E eu estava lá no jogo. Depois você dá uma olhada aí. Tanto é que o Remo nunca tomou de 7 aqui dentro do Bahia, não. Mas ele não consola, mas o primeiro passo... Sim, mesmo assim ele fala aquilo pro Cuca. Ele fala para o Cuca e depois consola. O Cuca era o técnico... do Avaí. Tanto é que ele diz: o seu jogador parecia que tinha...
Exatamente, Então, ele porque era um técnico- ele tomou de 5 ou 6. Ele está fazendo críticas ao jogo. O time do Cuca perdeu Perdeu, pro Remo. perdeu pro Remo. Então o Cuca era técnico. Do Avaí. Eu imaginei, todas as vezes que vocês contavam essa história, Não. eu imaginei que o Cuca fosse o técnico. Já do tinha Remo. passado pelo Tá Remo, legal. e ele estava Tá, pelo Avaí. desculpa, Valmir, E continua. ele disse assim: Ô Cuca, meu cordial boa noite. Seu lateral, resumindo tudo, seu lateral parecia que estava jogando com as botas do Carlitos. Por quê? Se não conseguia articulação, corria, parece um pinguim. Aí o Cuca aqui ouvindo, né? Cuca quieto, ouvindo. O seu centroavante trocando alhos com bugalhos, microscópio com corpus Christi. Conversava demais, parece colação de grau de professora velha. Uma resenha que eu vou te contar. E o Cuca querendo ouvir alguma coisa sobre os jogos. De qualquer maneira, vai aqui um provérbio chinês para você se animar. Aí ele disse, pois não, pode dizer. Por mais longa que seja a caminhada, ela sempre começa com o primeiro passo. O Cuca disse, muito obrigado pelas palavras, percebe-se que você viu muito bem o jogo. E seguiu. Isso aí ficou marcante para mim, porque o Cuca não quis ser tão... Pô, o cara tinha tomado de 6 ou 7, eu não estou lembrando agora, e eu vi aquilo ali. Rapaz. Eu jurava que tinha sido pelo Remo. Não, pelo Avaí. Almir, e para encerrar, se você quiser imitar mais alguém, você fala. Almir Silva. Almir Silva. Pô, Almir Silva foi um dileto colega. Nossa, né? O monstro sagrado. O Almir era uma figura que... Te fez conhecer o Roberto Carlos, né? Não, ele te fez conhecer o Roberto. Também, eu não mas... cheguei aí no... Ah, não foi? Não cheguei. Mas comigo foi muito engraçado, porque era eu e o Vicente Figueira e tal, mas tudo bem. E o bacana de tudo é que o Almir não tietava o Roberto Carlos. Não ficava fazendo reverência, porque era um jeito dele. Mas o Roberto a ele, sim. Era interessante. O Roberto encarava o Almir tipo assim, esse cara me ajudou, né? Sou grato a ele. E quando a gente fala gratidão, é o momento, não é? É claro que aquilo que o Almir fez pelo Roberto foi um gesto, foi algumas coisas que a gente talvez até nem saiba. Eu sou muito grato ao Almir. O cara diz, como é que o Roberto Carlos, um cara milionário, e que é o que é, vai ser grato? É porque a gratidão não prescreve, né? É lá atrás o negócio. Foi Ela lá só atrás. prescreve para o mau caráter. Exatamente. Pro canalha. É, O cara mas... só acha que a dor de barriga vai doer só uma vez. Porque é o seguinte, tem a história do Roberto em início de carreira cantando em circo, em shows promovidos aqui pelo Almir. E eu me lembro... quando dava grana, o Roberto dormia no hotelzinho mais ou menos. Mas quando não, dava, dormia no Médici, na casa do Almir. No a Médici. gente conta isso para as pessoas não acreditam. O Almir não me deixou essa foto, ele mostrou a foto lá no Médici. O Roberto está sentado com o filho do Almir Silva na coxa, aqui. O Almir, o Almir que mora no Macapá, se eu não me engano. Ele me mostrou essa foto, eu só tenho uma foto do Almir, que é ele... um cara que queria conhecer o Roberto, e o Roberto, isso é nos anos 80 no Hilton ainda. Pô, eu não vi. Então ele me deixou essa foto, o Almir me deixou essa foto. Fez essa foto? Tenho essa foto. Eu não gosto de publicar muito, não, porque o Almir tá mijado na foto. Não, mas se tu puderes, a gente... Eu vou procurar essa foto. Colocar nesse papo aqui. Eu vou procurar e vou colocar no nosso grupo lá pra gente. Então assim, antes de fazer o Almir era uma audiência extraordinária na Rádio Marajoara, audiência total, e tinha essa amizade com o Roberto Carlos. Quando eu e o Vicente encontramos... Vicente Figueiras? Sim, Figueiras. Está em São Paulo agora. Passou no concurso da IBC, trabalha, funcionário federal, um abraço para ele, tá lá em São Paulo. E aí, quando o carro chegou com o Roberto dentro, eu não imaginava, porque o Almir quase se joga na frente, e aí pediram para parar. E ele meteu a cara lá com o Roberto, e chamou a gente. E aí o Roberto disse, Almir, pelo amor de Deus, você está aqui agora. Aí ele falou, ninguém te acha, ninguém consegue falar contigo, preto. Esculhambando lá. Essa história de preto, é ele que fala, né, o jeito dele preto. Meus amigos aqui, aí me chamou eu e o Vicenteco lá. Aí ele disse, Almir, eu estou vindo de Macapá, atrasado, não tinha teto para voar, ainda não rezei, porque o Roberto não sabia, ele gosta de rezar no palco. palco. Ele chega e ele vai na igreja, né? Me diz logo o que tu vai querer. Ele disse, eu quero tudo. Roberto Rio disse assim, o que é tudo? Quero serpinha, que tu sabe que eu gosto. Eu posso falar aqui? Não tem Pode, problema. claro. Eu gosto de serpinha, eu quero entrada para os meus amigos, eu e Chica, vamos para lá. Chica era a mulher dele, né, a esposa dele. E quero mesa de 8 lugares e 4 lugares. Quero tudo, preto.
e uma ponta, que eu tô duro. Roberto só fazia rir e dizia assim, procura lá Suzana Lamounier, que era a pessoa que tomava conta. Enfim, tem essa história que depois a gente vai para lá, fomos barrados lá na frente, depois a Suzana vem, a mando do Roberto Carlos dá o que ele precisava, só que eu não voltei pro show. Eu não voltei pro show porque eu e o Vicente, a gente tinha tomado os maracujá por lá, e ficou tarde. Almir até não gostou da gente não ter ido, né? Mas aí ele foi e tal, e no dia seguinte levou o Roberto Carlos para assistir uma missa, se eu não me engano, no Santuário de Fátima, e ficou no Hilton com ele. É nessa ocasião que o Roberto estava com o filho e disse, toma a benção do... Não, comigo não. Não foi comigo não. O Almir me contou que no Santuário de Fátima o Roberto estava com o segundinho, se eu não me engano. Faleceu agora. E disse, olha, tome benção aqui do tio, que quando o meu primeiro dinheiro que eu ganhei... Isso é legal. Então isso é muita gratidão. Mas o Almir no rádio, ele fazia o seguinte, ele era apresentador do Alô, Alô Interior, e a mensagem mais engraçada que eu ouvi dele... Aquela história do Cepeda também. Qual? Que o Cepeda pediu ingresso pro show um autógrafo. Alguma coisa. Mas aí eu não o Almir lembro. Conseguiu, mas aí o Almir fez uma travessura na rádio, foi suspenso pelo diretor, que era o Cepeda. É. Eu disse, o que é isso? Não, era um autógrafo que ele tinha. Um autógrafo para Raimundo Cepeda, estava na mão do Almir. E o Roberto faz a data ao contrário, né, se eu não me engano. Ele só escreve com caneta piloto, aquela que fica mesmo, né? Fica lá, ele não escreve com caneta, ele tem a dele. Ele faz o autógrafo, tem um disco do Roberto que ele está autografado, é um disco 77, se eu não me engano, 76, que ele escreve ali, com aquela porosa mesmo, grossa. E ele começa com o ano, é o contrário. É mesmo, né? Isso é coisa dele, né? Que ele é meio... Ele tem o toque, Ele né? tem esse negócio. Transtorno E eu disse, o que é isso aqui, Almir? É autógrafo de Beto. Pra quem é isso? Pra Bacu. Bacu era apelido. Como ele chamava o Cepeda. Mas não vou dar. Mas não vai dar porque tô puto. Puto com o Bacu, me suspendeu. Mas o que tu vai fazer? Que esse autógrafo só serve pro dono. Não quero nem saber. Bacu não vai ter autógrafo. Mas o Almir, no Alô, Alô Interior, ele leu a seguinte mensagem. Alô, alô, Ana Selma. Sua mãe avisa que o barco afundou, a farinha molhou e o porco morreu. Já pensou uma mensagem dessa? A outra que eu vi foi um sírio que foi adiado no interior. Nunca vi isso, né? Fulano avisa que o sírio foi adiado. Pô, eu falei, Almir, cada mensagem... O sírio foi adiado. O sírio foi adiado, não sei qual foi o problema. Essas mensagens... Eu me lembrei agora de um quadro dos Trapalhões, eu estava vendo no YouTube, morreu a mãe de um soldado. E como é que vai comunicar isso? Aí colocaram os soldados todos ali em formação, né? Aí o comandante disse... Todos que têm mãe, dê um passo à frente. Menos você, 49. Menos você, 49. Olha essa maneira. Almir, eu não sei se perguntei tudo que é tanta coisa, tão fértil esse terreno chamado Valmir Rodrigues, esse solo de comunicação, de amizade, de carinho, que a gente nunca sabe se conseguiu semear e fazer a melhor colheita. Mas se você tiver mais alguma coisa para falar aqui, dizer aqui, pode falar, fique à vontade. Não, tranquilo, Valdão. Assim, eu nunca imaginei que quando a gente estava trabalhando junto há 30 e tantos anos atrás, lembra que a gente estava tentando construir uma história, você Isso. lá e eu aqui, e nós tínhamos tantos pontos de convergência, né, que a gente dizia assim, um dia a gente vai conseguir realizar isso aqui, e às vezes a gente ficava chateado porque a gente não era compreendido e não tínhamos os espaços que nós gostaríamos de ter. Mas não era para aparecer, era justamente para realizar um trabalho que a gente considerava naquela altura de vanguarda. E infelizmente não conseguia fazer. O tempo passou, nós acumulamos histórias, eu e você, e foi muito mais um bate-papo do que uma entrevista. Então, para mim foi tudo legal, tudo maravilhoso, e parabéns pelo teu espaço aí agora, num outro momento, numa plataforma. Então, você já está na vanguarda. Deus te abençoe. Obrigado. Muito obrigado por essa entrevista, como tu disseste, por esse bate-papo. Saudações ao mestre, à Obrigado. dona Cecília, a Rafa, a Eduarda e ao Arthurzinho. Obrigado. Estamos fechando as Muvucas do Valdo com Valmir Rodrigues. 2 programas, hein, gente? Valeu ou não valeu? Claro que valeu. Vamos chamar os nossos apoiadores e deixar o convite para a próxima quinta-feira. Um beijo
e até quinta. Manda um beijo aí, João. Beijo e até a próxima. Tchau! Nas Muvucas do Valdo, oferecimento White House, opção de lazer e entretenimento em Quaraci. Lotus Peças, a peça mais importante é você. Nossa água, nossa responsabilidade. Arte de Vó, a sua opção em artesanato na Praça da República. Transbosqueiro, a sua garantia de tranquilidade e segurança na ilha. A Quaresma está chegando. Renove seus artigos religiosos na Casa Sírio. Manolito, barato todo dia, em toda loja.